entenda que o melhor lugar para a gente estar é aos pés dele ouvindo. Porque se a gente estiver ouvindo, a gente não vai andar no engano. E nem vai estar achando que estamos sozinhos. Porque Deus sempre vai colocar 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele. Então a solidão, às vezes, nos revela o nosso engano. Amém? Amém. Mas você vai dizer, Elias estava sozinho. Não, ele estava debaixo de uma direção de Deus. Porque até os corvos vinham ali para alimentá-lo. A graça e a paz, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Estação Família. Estou aqui com Daniel Brunet, um grande homem de Deus, um visionário, uma pessoa que tem se posicionado de forma muito inteligente nas redes e tem ajudado muitas pessoas, com isso inclusive a mim. Eu sou o pastor Cristiano Paziani, médico, empresário, pai de 4 filhos, casado há mais de 20 anos. Com a mesma esposa, e tem tido a honra de estar aqui compartilhando essa mesa com o Daniel, trazendo temas do dia a dia, problemas que acontecem dentro de casa, fora de casa, e como tentar ter uma direção disso através da palavra de Deus. Daniel, se apresenta, fala um pouco de você. Sempre um prazer estar aqui, né? Sou Daniel Brunet, jornalista, especialista em marketing de posicionamento, e sempre que sou convidado, eu estou aqui no Estação Família. E sabe o que eu acredito que você faz muito bem aqui? Você dá soluções espirituais para problemas naturais. Então as pessoas estão sofrendo, elas estão buscando, às vezes, lidar bem com o filho, recuperar a família, encontrar um caminho, e elas ficam procurando no natural. E quem assiste o Estação Família vai concordar comigo que daqui saem direções certeiras porque elas vêm da fonte da vida. Então é um prazer estar aqui compartilhando e aprendendo e compondo a mesa do Estação Família. Amém. Hoje nós vamos trazer o que para o nosso público, Daniel? Olha, tem um tema aí que muitas pessoas falam, criticam. Eu conheço muitas pessoas que servem na igreja, servem fora da igreja e se envolvem no projeto A, no projeto B, tudo dentro da igreja, que eu chamo de ativismo religioso. Até que ponto as pessoas que fazem, não tem nada contra quem faça, tá? É importante a gente dizer isso. Agora eu vejo que algumas pessoas às vezes se perdem. Elas fazem tudo no natural, num ambiente espiritual. Então até que ponto o servir vira um ativismo religioso? Qual o problema disso? Como identificar? Como se libertar disso? Como não deixar a vontade do natural interferir no espiritual? Olha, muito bacana, muito profunda a pergunta e muito comum, né? Na verdade, isso, se você ampliar, ela vai em várias áreas da vida. Quantas pessoas, por exemplo, negligenciam suas famílias pelos seus trabalhos, pela profissão, por um sonho, e de repente aquilo que era um todo vira apenas uma parte. E aquilo tira a pessoa da sua condição natural, deixa ela exausta e o pior, ela não conscientiza, Daniel, que é ela que está errada. Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui, Daniel, que é a diferença do engano e do pecado. Uau! O engano é muito pior, às vezes, que o pecado. Por quê? Porque o pecado, Daniel, você reconhece que aquilo é errado. Certo? Então, você tem consciência que você tem que mudar. Ok. E você não conseguindo fazer aquilo sozinho, você pode buscar uma ajuda. Ok. Ok? Mas o engano, Daniel, você não tem consciência. Você não sabe que está errado. Que você está errado. Então, o que você está dizendo dando um exemplo extremamente objetivo do que é você andar no engano. É você achar que você está fazendo tudo certo, quando, na verdade, você perdeu a direção de Deus. É quando o espiritual se esvaziou e o natural tomou conta. E isso vai fazer com pessoas que têm um relacionamento real com Cristo, intimidade com Cristo. Aí como eu posso afirmar isso? Através das Escrituras. Amém? Vamos então para a Bíblia, no Evangelho de Lucas. Você vai falar de Davi?
nesse episódio? Ainda não sei, mas Não você pode sabe? falar. Porque quando a gente fala em engano, aí parece que você está falando de uma pessoa que é ignorante. A pessoa que está sendo enganada, ela é boba. Não. A pessoa que está sendo enganada não tem Deus. Não. Davi, quando cometeu o pecado, né? Ele achava que estava tudo bem. Sabe por que ele achava que estava tudo bem? Porque foi preciso Natan, um profeta, ir até ele para convencê-lo do erro e do pecado. Eu não sei se na cabeça do soberano, todo-poderoso, isso não era nada demais. Agora, o tempo passa. Por quê? Porque a criança já tinha sido gerada. Sabe? Pelo menos 9 meses se passaram do pecado até ele ser convencido. Um pouco mais de 9 meses. Né? Ou seja, Davi, o homem segundo o coração de Deus, precisou ser confrontado por alguém, alertado por alguém, para entender que ele estava errado. Ou seja, durante esse período, acredito eu, ele viveu num engano. Está tudo certo. Por quê? Se ele soubesse que estava errado, ele teria se arrependido, porque ele era rápido para se arrepender. Então, até grandes homens, grandes mulheres que temem a Deus podem viver um período enganado. A boa notícia é, hoje o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Habita. E a gente pode contar com ele o tempo inteiro para nos alertar. E ele também usa pessoas. Uhum. E no caso, eu tenho certeza que está usando a gente agora para que tire você, que tire a mim, tire o Daniel em áreas talvez que nós estamos vivendo no engano. Então não Amém. é algo que a gente erre de forma consciente. Sim. Mas é algo que ainda não passou pelo consciente aquilo que nós temos que mudar. Amém. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 40 até 42, vai dizer o seguinte: Marta andava distraída de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha só. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinho para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Nossa. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Entenda que eu quis chamar a atenção desse versículo, iniciando por ele, que a Bíblia diz que ela andava distraída. Isso quer dizer que a distração pode nos levar ao engano. O muito fazer faz com que a gente, às vezes, viva no engano. E olha o versículo 38, vai dizer o seguinte: ó, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Nossa. E certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Daniel, você deu um exemplo da igreja. Então eu vou fazer um paralelo aqui. Eu vou colocar a casa sendo a igreja. Ok. Entenda que na igreja tem os irmãos, não tem? Sim. E dentro dos irmãos existe hierarquia? Tem. Sim. Numa casa? Sim. Então entenda aqui. Olha o que a Bíblia descreve. Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. A casa era de quem? A Bíblia descreve um estado de posse. A Bíblia não descreve que Marta ela tinha 2 irmãos, Lázaro e Maria. Mas a Bíblia deixa claro, de forma descritiva, que existia alguém que se sentia dono. Legal. Boa. Então tem pessoas que de repente começam a se achar dono. Dono da igreja. Dono do ministério. Dono do ministério. Dono de coisas que Deus levantou para que ele seja parte, não todo. E quando você quer ser todo num lugar que Deus te levantou para ser parte, você vai achar que você está sozinho. Então, olha a primeira chave. Quando, então, Daniel, que a gente começa a sair do espiritual e entrar natural? Quando a gente começa a tomar para si aquilo que Deus nunca te deu. Forte. Ela se sentia dona da casa.
Mas a Bíblia fala que ela tinha 2 irmãos. Sim ou não? Sim. E por que eu descrevo isso? Porque se ela fosse dona e Maria morasse de favor, ela não ia pedir, ela ia dar ordem. Porque, Daniel, você tem irmãos, não tem? Sim. Na tua casa, se o Tiago ou o Marcos fosse lá e morasse de favor... Uhum. Ia dar um problema. Sim, mas você concorda que você tinha coisa que você não ia pedir, você ia mandar? Claro. Porque a casa é de quem? Fala, irmão, arruma aí esse edredom agora. Porque a casa é... Minha, no caso. Agora, e na casa dos seus pais? Você ia dar ordem ou você ia pedir? Eu peço. Porque você tinha o quê? A mesma autoridade. Uhum. Então, entenda, irmãos, que quando você quer uma autoridade para si, maior do que Deus te confiou, você vai começar a sair do natural e você vai começar a se sobrecarregar. Porque Deus já deixou que a gente se chamasse de irmãos, para que a gente tivesse todo o bônus em comum, mas também que tivesse todo o ônus em comum. Forte. Então, olha o que ela diz, olha só. Ela se sentia dona, a carne era dela. Eu hospedo Jesus. Ela falava, Jesus vem aqui por causa... Uma aplicação. Jesus vem aqui por causa de mim. Porque eu trato ele bem, porque eu deixo tudo arrumado. Tem pessoas, irmãos, que acham que Jesus está na igreja por causa dele. Que está na casa por causa dele. Está no casamento por causa dele. Está nos relacionamentos por causa dele. Está operando por causa dele. Entende, irmãos, que toda vez que a gente quer tirar a glória de Deus e trazer para nós isso, nós estaremos saindo, Daniel, do espiritual e começando a querer viver apenas no natural. Você acha que isso é orgulho e falta de inteligência? Mais orgulho, mais falta de inteligência é o quê? Daniel, aí nós entramos numa esfera que pode ser qualquer coisa. Mas, com certeza, a premissa da humildade, ela foi subtraída. Sim. Eu não sei quais as características, mas quando você lê o texto total e você vê que ela não permite Jesus concluir o raciocínio, e ela quer falar antes dele concluir, você já vê que o temor ali estava ausente. Verdade. Entenda que tem pessoas que se acham tão dono, talvez da igreja, que quer falar até antes de Cristo. E ela começou a viver nessa inércia. E quando você vive assim, as pessoas naturalmente se afastam de você. Porque ninguém se reúne. A Bíblia fala, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Mas tem gente que fala meu nome, acho que é o dela. Fala, Deus! Entendeu, Daniel? Eu entendo. Então, as pessoas vão querer estar perto de você e servindo com você quando vocês estiverem reunidos no nome de Jesus, não delas. Então, olha aqui, ó, ela começa a fazer questionamentos. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Presta bem atenção. Uma se hospeda achando que era casa. E olha o que a Bíblia fala. Que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Daniel, o que é mais importante para Deus? Limpar a igreja ou ouvir a palavra dele? Que a gente ouça a palavra dele. Eu não estou falando em subtrair a limpeza. Sim, ignorar a limpeza. Eu não estou falando em um ambiente imundo, porque Deus é santo. Nós não podemos só trocar o natural pelo espiritual. É estar mais preocupado com a cor do que com a pregação. É estar mais preocupado com o som do que com quem está cantando. Verdade. Então Deus ele quer nos trazer hoje uma direção para que a gente entenda que a prioridade dele sempre vai ser ele, ponto. E quando ele está, o natural tem que sumir. E o único lugar que ele aceita é aos pés dele. Amém.
Então, olha o que ela fala, se a irmã estava ali. Marta andava se distraída de um lado para o outro. Entenda, Daniel, que a pior coisa é você ver naqueles filmes, às vezes, as pessoas agitadas, nervosas, andando para um lado para o outro. Quando você está assim, meu irmão, você não está produzindo nada. Verdade. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção ao engano. Pessoas que andam dessa forma, acham que estão produzindo, mas apenas estão enganadas. Você concorda, Daniel? Concordo. E aí, como que a gente descobre essas pessoas? O fruto. A árvore se conhece pelo fruto. O ânimo. Como você pode estar servindo ao Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, e está triste, cheio de problema? Tem algo fora do normal. Tem algo fora do lugar. Então, geralmente é isso. A pessoa quer compensar alguma ausência com excesso de esforço. Às vezes ela também faz Boa. para aparecer num sentido de olha como eu sou útil, olha como eu sou bom. Tem muita questão emocional envolvida nisso. O grande ponto aliás, eu estou vendo um fio conectando esses últimos episódios, que é o emocional tomando o lugar do espiritual, aí fazendo você agir. Vai, faz, tem resultado. Mas, na verdade, não precisava exatamente disso. Era muito melhor ter parado, ouvido a direção e entrar no caminho certo. Aleluia. Amém. Entende, irmãos, o tanto que é importante essas palavras. Sabe, o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver andando de um lado para o outro, será que é esse o caminho que Deus está querendo te mostrar? É. Olha o que ele fala. Marta, distraída assim, se aproxima de Jesus. Olha que simples e complexo. Se ela se aproxima, ela estava o quê? Distante. O ativismo, o engano, vai fazer você se distanciar daquele que você se julga perto. Olha aí. O ativismo vai fazer com que você se julgue perto daquele que você está distante. Aproveita esse momento, já curte o vídeo, porque aqui tem muito conteúdo para você. Quando você clicar no curtir, o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Então, com um simples clique, você vai ajudar com que essa mensagem poderosa chegue a mais pessoas. Então, quando então ela vai sair dessa inércia? Quando ela volta para o lugar certo, que é o quê? De ouvir. Próximo de Jesus. Uhum. Ela vai estar próxima. E o caminho dessas pessoas só tem um. Sabe qual que é? Confronto. Uau. Ninguém sai do engano, Daniel, sem ser confrontado. Uau. Ah, mas eu sou ético, eu sou isso. Então a pessoa vive no engano. O engano só é combatido com confronto. Forte. Por que você fala isso? Vamos seguir lendo. Senhor, você não se importa que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ela está fazendo uma objeção ao próprio Deus, dizendo o seguinte: olha, eu estou servindo sozinha. E você está aí batendo papo, Jesus. Porque se a irmã estava aos pés de Jesus e eles estavam conversando, o que ela está falando? É mais importante o cuidado natural Sim. do que o espiritual. Ela não está fazendo nada e eu estou fazendo tudo. E tem gente que está andando nesse engano, achando que está fazendo tudo dentro da igreja. Uau. E Deus está falando, olha, só tem uma coisa importante. E olha como Jesus trata isso. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. Daniel, na língua portuguesa, quando é que você usa essa interpelação? Você usa esse tipo de palavra, de repetição, na primeira vez que a pessoa está errando? Não. Ou quando ela já tem aquele comportamento repetido? Usa para chamar a atenção, para reforçar que na sequência vem algo importante. Então, é um erro que está se repetindo e alguém decide interromper, chamando a atenção para dar uma correção. Sem você confrontar. E de forma assim, Marta, Marta. Olha com quem você está falando. Vou dar vou tentar fazer uma aplicação aqui. Mais uma vez, Marta,
eu vou ter que te confrontar. Uhum. E ele diz o seguinte: você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. Então, o engano, ele vai te fazer duas coisas. Primeiro, tirar a tua paz, deixando você inquieto. Muito bom. E mais do que isso, vai te colocar pré-ocupação. Quer ficar pensando no que não aconteceu e muito provavelmente jamais vai acontecer. A pré-ocupação faz com que você se desgaste exatamente com coisas que às vezes nunca vão acontecer. O teu irmão, ele fala, eu já vi quantas vezes ele falar, o Thiago Brunet, que ele põe uma porcentagem, eu não sei quantos por cento das suas preocupações nunca vão acontecer. Cerca de 90%. Chega em 90%. Então, imagina você ficar preocupado 90% com coisas que não vão acontecer. Isso é um estudo científico que aponta esse número. Então, entenda que Deus está chamando hoje, falando, Cristiano, por que você está inquieto? Por que você está preocupado? Se o teu lugar é aos meus pés. Então, meu irmão, eu não sei em que área da vida eu estou no engano ou que você está. Mas só tem um jeito. Primeiro, é a gente se aproximar de novo. É a gente começar a colocar para Deus nossas dúvidas. Só que mais do que isso, ouvir. Porque a Bíblia fala o seguinte, ó, se quiseres e me ouvires, tem um condicional. Comereis o melhor dessa terra. Então, para que você coma o melhor dessa terra, que é viver o propósito de Deus, não basta você querer. Você também tem que ouvir. E o que é ouvir? É seguir diante do que você ouviu, não diante do que você expôs. Porque quando você está doente e você procura um médico, você põe sua queixa, não põe? Uhum. O médico ele faz o que com a tua queixa? Ele leva para ele? Não, ele muda a opinião dele? Não, ele te dá um diagnóstico e te dá um tratamento. Um tratamento, um remédio, né? Então, o que Deus está falando comigo, com você? Olha, eu vou te dar um tratamento. Não é para você falar e continuar igual. É para que você entenda que eu te ouço. Mas que você entenda que também o engano tem acompanhado a tua vida. E olha o que ele fala, então? Marta, Marta. Só uma coisa. Você anda preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Entenda, Daniel, que Deus fala que nunca vai nos faltar o necessário. Amém. E às vezes nós estamos sofrendo porque nós queremos mais do que o necessário. Uhum. Às vezes você quer trocar de carro, às vezes você quer trocar de casa, às vezes você quer trocar de emprego. E Deus está falando, o que você tem é o necessário para o teu propósito. Eu não estou falando que você tem que parar de querer trocar, de parar de querer crescer. Não me entenda e não queira levar para esse lado. Sim. Mas Deus está querendo dizer o seguinte, tem coisas que você está querendo mais do que o necessário. E é por isso a sua inquietação. E é por isso essa preocupação. Uhum. Mas Deus está dizendo, enquanto você tiver o necessário, que é a minha direção, você não fica inquieta, você não fica preocupada e você não vai se agitar de um lado para o outro. Você concorda, né? Concordo muito. Quando eu me sinto ansioso por alguma coisa, eu paro e falo, eu estou deixando de confiar em Deus como eu deveria. Porque se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, é porque eu não estou confiando quando Ele me disse que ia dar certo. E tem um outro ponto que nos bastidores a gente estava conversando, eu estava contando uma história sua e você falou assim, Deus não é um Deus de confusão. Então, se nós estamos preocupados, nervosos, ansiosos, é porque Deus não está nessa situação. E quando a gente convida Ele a entrar, ou então quando a gente vai até os pés dele, aí a gente vai trocar essa preocupação, essa agitação pela paz. Porque a paz o acompanha. Então, é um bom termômetro, um bom sinal para você. Está muito preocupado? Está muito ansioso? Está muito nervoso? Volte aos pés de Jesus, porque lá você vai encontrar paz e direção. Olha, uma vez eu vi um culto do pastor Silas Malafaia e ele dizia o seguinte, você vai tomar uma decisão, sempre coloca duas situações. Causa confusão? Dá paz no coração? São dois termômetros, Daniel, que realmente vão nos direcionar para que a gente possa ser mais assertivo. Uhum. Entendeu? Ah, mas algumas decisões vão causar confusão. Mas não é esse sentido. Deus está querendo dizer, você só está causando confusão?
Ou isso aí que você está fazendo vai tirar sua paz? Certo? Porque quando Deus proporciona momentos na nossa vida de mudança, às vezes a paz que o mundo dá, a gente não vai ter. Nós vamos ter guerra. Só que nós vamos ter paz diante da guerra. É isso aí. No meio da guerra, paz. Vai estar tudo confuso, mas você não. O que Deus está querendo dizer hoje pode estar tudo confuso, mas a visão é clara. O mundo pode estar em guerra, mas eu te dou paz diante dessa guerra. E ele termina falando o seguinte: Marta escolheu a boa parte, e esta não se lhe será tirada. Daniel, tem pessoas perdendo posição, ministério, casamento, porque não estão escolhendo a melhor parte. Uau. Preferiram ficar com o ativismo do que cuidar da esposa. Da família, do filho. Dos filhos. Às vezes até de si. Não querendo mudar. Pessoas ocupando o lugar que Deus já tinha dito que era para sair. Mas por não querer enfrentar o novo, morrem em Harã. Uau. Preferem ficar ocupando o lugar que já não é mais dele, trazendo um ativismo para mostrar serviço em coisa que Deus já mandou sair. Porque agora não é mais nem um engano, é se enganar. E tem um ponto interessante, que é o da obediência. Porque quando Jesus chama a atenção de Marta, ela para ouvir. E ele dá a lição. E Deus também está dando uma lição para você que está nos acompanhando. Ele me dá a lição, ele dá a lição para o pastor Paziani. O ponto é, a gente vai obedecer ou não? Amém. Creia que Deus sabe a sinceridade do seu coração, mas Ele fala que o fardo dele é leve. Entenda que o melhor lugar para a gente estar é aos pés dele ouvindo. Porque se a gente estiver ouvindo, a gente não vai andar no engano. E nem vai estar achando que estamos sozinhos. Porque Deus sempre vai colocar 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele. Então a solidão, às vezes, nos revela o nosso engano. Amém? Amém. Mas você vai dizer, Elias estava sozinho. Não, ele estava debaixo de uma direção de Deus. Porque até os corvos vinham ali para alimentá-lo. Que Deus possa tocar no seu coração com essa palavra, tirando o engano, trazendo você para o lugar mais importante, porque é esse lugar que ninguém vai te tirar, que é na direção e aos pés do Senhor. Não tenha medo de deixar aquilo que Deus falou, porque às vezes, meus irmãos, o ribeiro e os corvos é só por um tempo, porque se você permanecer ali, o ribeiro vai secar e os corvos não vão vir. E você não vai ter mais provisão. Não porque Deus falhou, mas porque você não obedeceu. Que você viva na obediência, andando fora do engano e aos pés do Senhor. Daniel. Agradecer pelo convite, sempre bom estar aqui. E uma mensagem final. Naturalmente, o mundo vai dizer para você assim, dá o primeiro passo, construa, faça acontecer, acesse os ambientes, corra atrás daquilo que é teu. E, naturalmente, a gente entende que isso funciona. Só que o mundo espiritual é diferente. Nenhuma construção feita por meio da obra dos seus braços vai ser melhor do que aquela que é feita pela vontade de Deus. Então, para de tentar fazer do seu jeito e faça a mais difícil das orações. Pai, que seja feita a tua vontade. E Ele vai te ouvir e vai te guiar. Deus te abençoe, um forte abraço. Envie esse vídeo para alguém, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que andam no engano, porque como é fácil a gente enxergar aquilo que as pessoas não veem. Então, envie para essas pessoas, eu tenho certeza que vai ser para elas um colírio que vai trazer visão, e medite nessas palavras que eu tenho certeza que também vai fazer sentido ao seu coração. Deus te abençoe, até o próximo episódio.